Shalom, shalom, boa noite, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas. Vamos para mais uma live, em nome de Jesus. Enquanto a mulherada vai chegando, já compartilha, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda você que está vendo a gravação. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu e ao seu coração. Estamos aqui hoje com um horário diferente na nossa live, ajeitando aqui os fios desalinhados. Eita glória! Um horário diferente, hoje pela manhã não foi possível estar fazendo, mas aqui estou eu cumprindo a missão que o Senhor me deu, o propósito que eu fiz com o Senhor de estar todos os dias fazendo uma live para ministrar ao coração das mulheres sábias e posicionadas. E hoje nós temos um tema extremamente poderoso. Vamos falar sobre a falta de propósito e a falta de direção na vida dos filhos. Como que nós podemos ajudar os nossos filhos diante dessa perspectiva? E é interessante porque esses são temas que já foram escolhidos desde o início do ano. E Deus ele tem usado as suas estratégias e trabalhado no tempo certo. Glória em Cristo Jesus. Deus é poderoso e fiel e justo. Estamos aqui para viver esse tempo. Pedrita Mames, seja bem-vinda, Mames, a bênção. Érica, mulher herdeira dos céus, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui para declarar que, ainda que pareça que os nossos filhos são improváveis, eles são escolhidos pelo Senhor. Nós somos escolhidas, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu primeiro. Somos separadas para uma grande obra e o ministério do maternar é algo extremamente poderoso. Glória a Deus. Vamos orar consagrando ao Senhor a nossa live, em nome de Jesus. Pai, nesta hora eu quero te agradecer por estar aqui. Obrigada, Senhor, pelo teu favor, por tua bondade, por tua misericórdia, pois em todas as coisas nós sabemos, Pai, em quem temos crido e estamos certas de que o Senhor é forte, poderoso, para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos. Nós estamos aqui, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio e oramos para que o Senhor ministre nosso coração, que a tua palavra, Senhor, ela vá de encontro aos corações que estão abertos para recebê-la. E que essa palavra entre como semente e venha assim prosperar, multiplicar e frutificar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos perdão a Ti, Pai, pelos pecados cometidos por obras, por pensamentos, e oramos para que o Senhor venha nos renovar, nos dar graça, nos capacitar, acima de todas as coisas. Nós honramos e adoramos e bendizemos o Teu nome, consagrando a Ti as nossas casas, consagramos as nossas famílias, os nossos filhos, e dizemos, Deus, eis-nos aqui, o Senhor nos escolheu como mães, o Senhor nos escolheu nessa missão tão desafiadora. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprir este propósito, nos ajuda, Senhor, a cumprir essa missão tão difícil, meu Pai, mas o Senhor está conosco. Eu te glorifico, Senhor. Em nome de Jesus, traz aqui o desvendar, Pai, dos propósitos dos filhos, Pai, ao coração dessas mães, assim como também eu peço que o Senhor direcione elas, para que cada uma delas venha descobrir e entender a forma como o Senhor quer usá-las nas tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus. Libera os teus anjos neste momento, tira toda distração, toda inquietação, lança por terra todo espírito de enfermidade e nos ajuda para que nós possamos seguir firmes no teu propósito, segundo a tua preciosa vontade, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. O Senhor nos capacita, o Senhor nos renova. Eu te glorifico por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diziam que nós éramos improváveis, porém nós somos escolhidas, vencedoras. Talvez você se veja assim, como uma mãe improvável, uma mãe que não se sente capaz. Talvez as suas falhas levou você até a carregar culpas. Mas eu quero dizer para você que você é mais do que vencedora no Senhor. Ele te escolheu. Todos os filhos que Ele te deu foi porque Ele viu em você capacidade, mesmo você se achando incapaz. Ele é aquele que te capacita, mas você também precisa se capacitar dentro das suas possibilidades. Se capacite no natural e Deus te capacitará no sobrenatural. Aquilo que é você que tem que fazer
Não deixe para Deus fazer. É Ele que vai fazer aquilo que é parte dele, do sobrenatural. Glória a Deus. Ô glória. Hoje eu estou aqui pela misericórdia, a garganta doendo, meio adoentada, mas nós estamos aqui. Amém? Importante aqui, o Senhor fale conosco. Então, se em alguns momentos aí eu parar, der uma tossida, é porque o negócio tá sério. A gente, quando tá assim, fica se segurando, né? Pra não tossir. E quanto mais a gente pensa em não tossir, parece que dá vontade de tossir. É um processo. Mas glória a Deus por tudo. O nosso tema hoje é poderoso. Vamos lá, já compartilhou essa live? Amém? Vamos iniciar aqui falando já desse tema. O tema da live hoje é falta de propósito e de direção na vida dos filhos. Como é que nós vamos ajudá-los, né? Seja bem-vinda, irmã Sidneia. Deus abençoe em nome de Jesus. A base hoje, o versículo base está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E o desafio de hoje já coloquei para vocês lá no grupo, para vocês ungirem os pés dos filhos, façam isso pela fé. E se os filhos não moram com vocês, não estão com vocês, ou não tem essa liberdade, acontece alguma coisa, seja profética. Pegue um par de sapato, pegue algum objeto que representa o seu filho e faça isso. Ore para o seu filho e profetize, declarando que eles andarão no caminho que o Senhor preparou para a vida deles. Seja profética nisso, em nome de Jesus. É exatamente isso. Aqui a irmã Flávia está dizendo: obrigada, pastora, por esses conhecimentos e pela fidelidade. Pois bem, é o temor e o zelo pelas famílias que faz isso, né? O chamado, quando o Senhor ele nos dá esse chamado, nosso coração queima por isso, então a gente faz. E eu digo para você, eu estou fazendo aqui por prazer, por amor, não é por obrigação, de forma nenhuma. O Espírito Santo ele tem me despertado nesse tempo para estar trazendo conhecimentos da verdade de libertação, e eu glorifico porque o Senhor tem me feito passar por processos poderosos de libertação. A minha família também está sendo liberta para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui também para ensinar a você, porque o Senhor também tem despertado cada um de nós, entendendo que os nossos filhos, eles muitas vezes são atacados com confusão, com distração e com falta de propósito também. Então, muitos estão perdidos dentro das suas próprias casas. E aqui eu falo de filhos, inclusive dos filhos grandes. Aqui eu já estou falando mais para os filhos jovens, né? Adolescentes, jovens. Então, a gente vê muitos dos nossos filhos com a aparência de normalidade, mas eles estão sem a visão do céu, sem a direção do Pai. E hoje é noite de cura e de reposicionamento e libertação pela palavra. É a palavra que liberta. E Deus ele está levantando nesse tempo aqui em nosso meio. Se o Senhor levantar uma apenas, eu já vejo o cumprimento de uma profecia. Pois Ele está levantando mães proféticas, Ele está levantando mães guerreiras, mães que não apenas educam. Deus está levantando mulheres, mães que treinam, mães que intercedem, mães que declaram, mães que marcam os destinos dos seus filhos com o sangue do Cordeiro. Ainda que os filhos nem vejam, eles não precisam ver. Você só precisa fazer. Glória a Deus. Deixa eu ver se esse negócio tá ligado. Tá ligado, ó. Eu tô com um barulhinho aqui, aí a gente coloca ele aqui para poder dar uma aliviada. Eita glória. Vamos lá. Primeiro, quantos de nós muitas vezes olhamos para os nossos filhos e nos perguntando por quê? Porque muitas vezes a gente vê os nossos filhos como se eles estivessem andando ao léu, caminhando sem direção, sabe? E quantas vezes nós pensamos: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que ele não reage? Por que não sonha? Por que não se levanta? O que está acontecendo? Então você fez tudo o que você podia fazer, e aí você vê os seus filhos, o seu filho nessa situação, e muitas vezes o inimigo ele está lançando setas ali para poder travar, para paralisar a vida dos filhos. Então muitas vezes ele vem, o que o inimigo tem feito trazendo nessa geração? Um vazio existencial. Nós vemos jovens, adolescentes, né? Os próprios adultos, você vai ver muitos vazios dentro de si mesmos e vão procurar preencher esse vazio em tantas coisas. Aí você começa a ver pelos excessos. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Aí você vai ver muitos revelando esse vazio pelo excesso da bebida, nas drogas,
na comida, né? O excesso da comida, o desenfrear, a falta de autocuidado. Por causa de quê? Porque a alma está procurando algo para preencher esse vazio e não encontra. E aí o inimigo tem trazido com isso uma falta de identidade. Nós vemos isso muito com crianças, jovens e adolescentes que ficam reféns de redes sociais, se comparando com coleguinha, com amigo, com esse, aquilo, outro. Então o inimigo está trazendo também sobre esta geração um grande ataque através dos vícios emocionais, os vícios digitais, e tudo isso vai crescendo e pensa que não, vai chegando em situações mais delicadas, ansiedade, depressão, e aí começa a fugir completamente do propósito do Senhor. E o pior de tudo aqui, sabe o que é? É essa desconexão espiritual com Deus. Isso aqui é pior. A pior é a maior consequência, porque o alvo do inimigo é esse, é trazer essa desconexão. Mas hoje, em nome de Jesus, nesse tempo, né, glória a Deus, o Senhor tem derrubado por terra toda essa cegueira espiritual, e você vai se posicionar mais ainda a partir de hoje, porque você não vai aceitar passivamente o que o inferno tem tentado implantar como norma no mundo. Lembra? O seu filho está no mundo, mas ele não é desse mundo. Então você precisa se levantar. Hoje você se levanta como mãe, como intercessora, como boca de Deus na terra, para que amanhã, futuramente, você veja os seus filhos erguidos. Glória a Deus. E a referência lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, é na verdade um decreto profético para os nossos filhos. Eu quero que você entenda dessa forma. Olha como fala, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então tem pensamento para dar futuro e esperança. E o que é que o inimigo vai fazer? Trazendo ansiedade e depressão. Ansiedade não é esperança, não é falar de futuro, mas não é falar de esperança. Ansiedade é falar de medo. Medo das coisas fugirem do controle. É exatamente essa coisa de querer controlar o incontrolável. E a depressão é ficar paralisado em um tempo que não cresce. Então não pensa no futuro porque está preso no passado. Então isso é muito sério. Enquanto o inferno está lançando esses decretos na terra, nós precisamos nos levantar e erguer Jeremias 29, versículo 11, como um decreto do céu para as nossas casas. Você não precisa inventar promessas de forma nenhuma. Você já precisa sim declarar a promessa que já está escrita na palavra de Deus. Olha só, aqui você já tem, ó, Deus dizendo a promessa que Deus tem para todos os filhos. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Se tem alguma coisa aqui que está levando para o mal, não faz parte do meu projeto, em outras palavras, porque esses pensamentos de paz que eu tenho para vocês é para dar um futuro e uma esperança. Que futuro você vai ter com esse pensamento que você está recebendo, se não é meu? Se não é um pensamento de paz, se é um pensamento de mal? Então você pode e deve declarar para o seu filho: filho, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano de paz. É isso que você precisa inculcar na cabeça do seu filho. Deus tem um futuro cheio de esperança para você. Ainda que ele vai dizer: não estou vendo nada, não sei o que, começa a se lamentar, choramingar. Começa a declarar isso, trazer existência, porque a sua boca é boca de autoridade. Diga para ele: você não é um erro, você não está perdido, você nasceu com um destino, com um propósito, com uma promessa já descrita. Eu sempre me esqueço de procurar, gente, onde é que está escrito um versículo. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui rapidinho. É um versículo que está escrito, deixa eu ver aqui, onde está escrito que há no céu um livro. Porque lá em Apocalipse está escrito que tem um livro que está escrito o destino das pessoas, do dia que nasceu, o dia que vai morrer. Lá em Apocalipse tem um versículo, tem o livro da vida e tem também o livro do... Eita Deus, deu uma travada no meu computador. Tem um versículo que fala sobre isso aí. Eita Jesus, eu não achei aqui exatamente onde é que está escrito, mas eu vou procurar essa referência aqui, porque eu sei que está escrito.
Tem um livro da vida, mas porque tem um livro da vida que é o livro dos julgamentos, mas tem um outro livro também, tá lá em Apocalipse. Eu não tô lembrando aqui agora e eu não vou ter tempo para ficar aqui procurando assim. Mas você pode e deve declarar sobre a vida do seu filho, que ele nasceu com um destino, com um propósito já determinado pelo Senhor. E aí eu já quero trazer aqui com vocês, desvendando os códigos espirituais já desde o nascimento. Por quê? Porque o nascimento de uma criança nunca é aleatório. Olha só, aqui ó, a Bíblia está falando lá em Salmo 139 que o Senhor escreveu todos os dias. Mas não é nem esse verso, Flávia, que eu quero trazer. Eu quero falar sobre o livro mesmo, que tem um livro, é como se fosse o livro dos destinos, sabe? Que está escrito lá. Depois eu vou trazer e eu vou compartilhar com vocês no grupo e vou deixar já aqui essa referência, porque eu sou assim, eu sou muito ruim de gravar referência. Eu sei que está escrito. Agora, onde está? Meu Deus do céu. Então, como eu estava dizendo aqui, o nascimento de uma criança, assim como o meu e o seu, né, porque nós somos crianças, não foi aleatório. Apesar de que, muitas vezes, a gente faz algumas interferências, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E se há um tempo determinado por Deus para cada coisa, tem um dia determinado por Deus para a criança nascer de maneira natural, como deve ser. Só que muitas vezes a gente acaba trazendo algumas intervenções. E isso tem impacto espiritual. Não vou falar sobre isso aqui, mas isso aqui tem um impacto espiritual. Quando eu e você, como mulheres, às vezes por falta de entendimento, porque a gente quer, né, a gente tá pensando em outras coisas, nós acabamos antecipando o nascimento dos nossos filhos. Quando a gente, inclusive, permite que o médico, né, até mesmo a gente combina com o médico para estar marcando uma cesariana antes do tempo, por causa de N e N motivos. E se você for seguir pela palavra de Deus na íntegra, entendendo que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, quando nós fazemos essas interferências no tempo, não estou falando aqui de uma cesariana que precisa, que é um caso de emergência, que o médico entende, precisa ser porque é questão de vida ou morte. Não, estou falando disso. Eu estou falando quando está tudo correndo bem e a gente quer trazer intervenções, interferências, tudo isso porque a gente tem N e N motivos. E a gente não quer, a gente quer programar a data, a gente quer que nasça no dia tal, a gente quer fazer tudo isso. Então é uma espécie de manipulação da coisa natural. Então, se você for pela palavra, quando a palavra diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, o tempo de nascer não era aquele, mas a gente vem através do médico, né? Faz as interferências, e isso é uma espécie de pecado que precisa ser revisto, que precisa ser, inclusive, pensado. Pense sobre isso, se por acaso você passou por isso, porque eu passei por isso. Eu fiz esse programa, né? E planejei e fiz, entre aspas, do meu jeito. Mas, na verdade, quando a gente traz uma intervenção, quando tem uma intervenção médica sem necessidade, então é por manipulação, é porque a gente quer, aí a gente tem os nossos motivos que não colocam em risco a vida, nem a nossa vida, nem a vida do bebê. Então tem alguma coisa aí que a gente está trazendo interferência, e para cada dia, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, para cada dia tem uma interferência de entidades específicas, datas de nascimento são proféticas, horários de nascimento são proféticos, porque existem os portais, os horários, percebe? Então, trazendo para esse lado de cá, para a questão do nascimento, aqui a gente já está falando do propósito de Deus para os nossos filhos e para o propósito de Deus para nós também, porque na mesma proporção que eu estou falando aqui para vocês, trazendo como a falta de propósito para os filhos, vocês também começam a se enxergar nessas histórias, porque comigo pelo menos é assim. Então, o nascimento de uma criança nunca é aleatório. Eu nasci no dia exatamente que eu tinha de nascer, na hora exatamente que eu tinha de nascer, porque foi determinado por Deus, não houve interferência. Mas quando eu faço uma interferência na minha gestação, então eu estou manipulando o tempo, e a Bíblia diz que Deus, ele é o Senhor do tempo. Quem é o Senhor? É o que rege. Então, se eu e você trazemos manipulações, há erro nisso aqui, né? Então é necessário você entender que cada detalhe do nascimento tem um propósito. A data, o horário, o nome que você coloca na criança,
O seu contexto emocional, o contexto da sua história, né? O contexto de como você está se sentindo, tudo isso vai trazer uma influência sobre a criança. O seu histórico familiar, o estado espiritual da mãe, né? Da família, principalmente da mãe, porque a mãe é que passa aquela energia, né? Vamos dizer assim. Então, até mesmo a atmosfera do ambiente onde aconteceu o parto. Tudo isso carrega um código profético. Então, é como se fosse uma assinatura de Deus, sabe? É um selo, é um propósito, é uma digital de Deus, onde Deus, ele preparou tudo direitinho, porque Deus, ele é intencional em tudo. Deus, ele não é aleatório. Deus, ele não faz as coisas por acaso, ele não faz as coisas por machismo, não, ele faz porque ele é o Senhor. E quem é o Senhor? É o que está acima de todos, é o grandão, é o majestoso, sabe? É o que domina tudo. O problema é que em muitos casos os filhos crescem carregando uma identidade distorcida, uma direção confusa, até mesmo uma sensação constante de que tem algo que está fora do lugar. E muitas vezes o filho não sabe que a raiz de tudo está no começo da sua história. É como eu estou falando aqui, está nesse começo. Tem interferência a data que nasceu, o horário que nasceu, o nome que foi escolhido para ele, o contexto emocional, o histórico familiar, o estado espiritual da mãe, a atmosfera do ambiente no parto. Tudo isso aqui vai trazer essa influência. Glória a Deus. Jane, paz do Senhor, Deus abençoe. Fátima também, seja muito bem-vinda. Shalom, shalom. Então, vamos lá. O que acontece na concepção? Na concepção, você já sabe o que é concepção, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Ou seja, quando a criança, né, ela entra em você. Então, o que acontece nesse momento da concepção, na gestação, no nascimento, na infância e durante os ciclos da vida, isso vai estabelecer alicerces espirituais. É por isso que eu digo, quem ainda não é mãe, quem ainda quem ainda vai ter, né, seus filhos, ou porque já planejou e está vindo, ou porque já tem e vai acontecer e vai vir mesmo, que está recebendo esses ensinos aqui, vão ter muito, se colocar em prática, lógico, vai ter uma maternidade muito diferente. Vai ser uma mãe posicionada, muito diferente do que aquelas que já tiveram seus filhos e que na ignorância cometeram tantas coisas por não saber, porque não chegou ao conhecimento. E aí vai ter uma diferença, né? Então, é por isso que eu falo, você que não é mãe ainda, aproveite aqui, porque todas essas coisas aqui você precisa pegar e entender que disso aqui também depende o destino profético do seu filho. Então, se esses alicerces que eu estou falando aqui forem construídos em cima de histórias de dor, de medo, de rejeição, de abandono, de palavras amaldiçoadas, gente, palavras malditas, ou até mesmo de pecados ocultos, o que é que acontece? Essa criança, ela vai nascer já dentro de uma prisão espiritual. Eu tô falando tudo aqui no contexto espiritual. Só que nós sabemos que o mundo físico, ele vai revelar o espiritual, não é isso? Então, se a criança, ela já nasce debaixo daquela opressão, daquela prisão, dentro daquele cativeiro, porque tem toda essa carga que foi liberada sobre ela, porque há influências, né? Você já sabe que o nosso calendário, ele não é neutro. Nós já sabemos que existem influências espirituais, tanto no reino da luz quanto no reino das trevas, que pairam sobre nós. Só resta o quê? A nossa decisão. A Bíblia diz que existem dois caminhos. Escolha qual é o caminho que você quer seguir, a vida ou a morte. Então somos nós que temos que escolher. Mas muitas vezes nós fomos ensinados no caminho da morte e a gente não sabia. Hoje que o Senhor está nos chamando de volta para o caminho da vida. Então tudo se resolve com o quê? Com oração, com arrependimento, com renúncia, com confissão e com liberação, com bênção. Se você já tem seus filhos grandes, libere a bênção para os seus filhos. Corrija isso no mundo espiritual, pedindo perdão, resolvendo, e libere a bênção. Declare mesmo a bênção sobre os filhos. É isso que o Espírito Santo quer nos dar, para que nós tenhamos esse discernimento profético em relação aos nossos filhos. Porque mães curadas,
Mães posicionadas, mães cheias do Espírito Santo de Deus, elas são capazes de ler o nascimento dos filhos com os olhos do céu. Olha que poderoso isso aqui. Porque você passa a ter uma percepção. É por isso que o conhecimento expande, abre a nossa visão. Abre a visão para a verdade. Então, quando a gente conhece, quem aqui sabia dessas coisas? Quem aqui se preocupou quando teve seus filhos com essas coisas? Quem se preocupou? O máximo do que eu vejo do natural, né? As pessoas se preocuparem é com o nome, a escolha do nome. E olhe lá, assim mesmo, muitas vezes, né? Nós escolhemos os nomes porque nós achamos bonito, porque é o nome de um famoso. Olha só quantas influências espirituais vêm por causa disso. A gente não conhece a origem do nome, de onde veio, tá ligado a quê? Então tudo isso aqui traz um peso espiritual sobre a criança. E se isso não for descoberto para romper, para desfazer, porque o Senhor Jesus, Ele nos constituiu reis e sacerdotes nas regiões celestiais. Então quando nós declaramos, anulamos no poder do nome de Jesus, todo o mal é desfeito. Mas e quando não se sabe, para poder com intenção, com fé, orar dessa forma? E muitas vezes a gente sabe, o contexto emocional influencia, mas quem controla emoções? Quem é capaz de controlar sentimentos? Não controla. Às vezes você pode até tentar controlar uma reação, mas um sentimento você não controla. Olha aí, a Flávia dizendo, não sabia. Olha só. Aqui, a Fátima disse, quando eu tive meus filhos não sabia. É isso aí. É porque nos falta o conhecimento, por causa disso nós acabamos perecendo. E nisso aí os filhos vão levando essa consequência. Muitos filhos você vê que tem adultos que eles não sabem para onde vão. São homens de 40, 50 anos, barbudos já entrando na fase aí, né? Até mesmo as mulheres também, mas estão aí, batendo cabeça. Bate cabeça para um lado, bate cabeça para o outro, tenta uma profissão, não consegue, entra no casamento, não dá certo, e faz isso, faz aquilo outro, e faz um monte de coisa e não consegue. Por quê? Porque está perdido no seu propósito, está perdido no seu destino profético, não sabe, porque muitas vezes tem essas influências que já vieram desde o nascimento, e aí não sabe o que fazer. E como é que agora você, depois de ver tudo isso acontecer, você vê seu filho sem falta de, falta de propósito, né? E sem direção na vida, como é que você vai ajudar seu filho, sabendo você agora que você já passou por tudo isso aí e que você não pode voltar atrás? Que você não pode voltar atrás no sentido de voltar, né, no tempo, literalmente. Então, é sobre isso aí que eu quero trazer essa reflexão aqui para você nessa live, porque tudo isso que acontece, como eu estou dizendo aqui para vocês, vai estabelecer raízes espirituais. E tudo isso aí precisa ser visto. Vamos lá. Como eu estou dizendo aqui que nada é neutro, né? O nosso calendário não é neutro, nada é neutro. Tudo o que acontece na concepção, na gestação, no nascimento, nas fases da vida da criança, vai ter uma implicação direta sobre a criança. Preste atenção, tá? Então, cada criança ela vem com uma chave profética. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que é que o Senhor fala para ele, antes que eu te formasse no ventre, tem uma chave profética. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Então, olha só isso aqui, gente. O profeta recebendo essa mensagem. E olha que ele já estava em uma idade para cumprir a missão dele. Salmo 139, como foi citado aqui pela Flávia, é o salmo que fala exatamente sobre isso, sobre o que acontece até mesmo antes do nascimento. Na concepção, o Senhor já tinha planos, já tinha projetos. Só que depois que nasce, começa a se envolver com a vida e se perde daquilo que o Senhor já diz. E o Senhor está dizendo, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho para você. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, não. Eu não tenho um pensamento que você fique batendo cabeça em uma profissão e em outra sem dar certo na vida. Eu não tenho um pensamento para você que você fique o tempo todo fazendo e não chega a lugar nenhum. Não é esse plano que eu tenho. Eu não tenho um plano para você viver sofrendo. Eu não tenho um plano para você. Olha para Israel. Qual era o plano que Deus tinha para Israel?
Deus tinha plano para Israel ficar rodando no deserto, como se fosse ali perdidos? Não. Deus não tinha planos para isso. E por que Israel entrou no sistema da escravidão? Porque Israel se perdeu do Senhor. Israel começou a adorar os deuses egípcios. Então, pensa aí como é que as coisas vão acontecendo nas histórias bíblicas para você entender e trazer para a sua realidade. Quando uma mulher engravida, o céu se move e você fica grávida, não é de um filho apenas, tipo, não é um simples ser humano a mais que está vindo. Não, é um grande legado. Uma mulher que ela não tem filhos, uma mulher que não quer ter filhos, a história dela murcha, a história dela se perde. Imagina só a mulher que diz assim, ó, eu não quero ter filho. Ah, não quero porque isso e aquilo outro, está sendo egoísta demais, pensando somente no momento de ali, daquela situação, e não está agradando a Deus. Porque, e o legado, sabe? Agora, enquanto nós estamos dizendo assim, eu não quero ter filho, sabe o que acontece com o povo islâmico? Está tendo assim de montão e treinando, inclusive, para governar sobre os nossos filhos. Por causa da mentalidade que nós temos recebido nos ensinamentos ao longo do tempo, é controle de natalidade, isso sim. E vamos orar porque o Senhor precisa nos dar mais discernimento sobre isso aqui, porque é até delicado de falar, porque envolve muitas coisas, mas nós precisamos pensar no contexto espiritual também, né? Precisamos pensar nesse contexto. Então há um plano escrito antes da fundação do mundo para todos, mas o diabo também ele vai se mover. Agora aqui é onde está a questão, porque ele vai se mover tentando criar nas situações, nas histórias, ele vai trazer ambiente de medo, né? Ele vai trazer rejeição, trauma, pecado, né? O pecado ao redor da promessa. A promessa é o quê? Eu que sei qual o pensamento que eu tenho para você. São pensamentos de paz. Então, antes de você entrar na barriga da sua mãe, eu já te conhecia. Eu sei muito bem, eu já te santifiquei. Antes que você saísse de lá. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse de lá, eu te santifiquei. E aí o inimigo vem, ó. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o resultado do pecado é a morte. Se eu peco, o meu pecado vai trazer resultados em todas as áreas da minha vida com morte. E às vezes não é morte física, porque a gente pensa que é morte, morreu. Não é só sobre isso. É morte antes do tempo, morte física. É morte financeira. É morte, tipo, não tem casamento morto. Percebe? O pecado, o nosso pecado vai gerando, porque o nosso pecado é uma semente, e essa semente vai gerando frutos, e os frutos eles vêm podres, murchos, mortos, entende? Então muitas vezes a criança, ela é concebida no meio das brigas, das traições, das crises, das doenças e de tantas coisas. E a mãe sem saber, ela está gerando um filho em um campo de batalha espiritual. Porque existe uma batalha espiritual contra o seu filho, para que o seu filho não nasça. Porque o seu filho é uma semente que Deus vai usar para um propósito. Então já acontece uma batalha espiritual para que a criança nem venha ao mundo. Já começa daí, né? Já começa daí, porque é mais um, sabe? É mais um libertador, é mais um intercessor, é mais um filho de Deus. E a Bíblia diz que a natureza está esperando, inclusive, a manifestação dos filhos. Então, entende? Então, a mãe, se a mãe não discerne isso no espírito, que ela está passando por uma batalha espiritual, o nascimento de uma criança é uma batalha espiritual. Se ela não discerne isso no espírito, a criança, ela acaba nascendo com cargas emocionais e com cargas espirituais que ela não vai conseguir lidar. E isso vai travar a sua identidade, vai travar o desenvolvimento dos seus dons, das suas habilidades e até mesmo a sua caminhada com Deus. É por isso que é muito importante nós perguntarmos ao Espírito Santo para que ele nos lembre, principalmente nós que já temos filhos adultos, que passaram, né, já desse tempo. Tem muita coisa que nós não vamos nos lembrar. Mas para refletir sobre os filhos que você já teve. Como foi sua gestação? Você consegue saber disso? Você consegue fazer essa análise
Lógico que eu não quero que você responda agora aqui, eu estou convidando você para refletir, para que você depois pegue aí, ó, anote aí só as perguntas e depois você reflita, para você ver dos filhos que você teve, como foi cada gestação. Essa gestação, essa gravidez, ela foi recebida com alegria ou ela foi recebida com rejeição? Havia feridas emocionais abertas quando essa gestação veio? E você, mãe, você conhecia Deus ou você estava nas trevas? Aqui já tem uma grande influência. Quando a mãe está nas trevas, quando a mãe ainda não conhece o Senhor, já tem um legado de morte sobre essa criança. Aqui eu estou falando no contexto espiritual, né? Então, houve tentativa de aborto, por exemplo. O pai ele foi presente? O pai chegou junto ou abandonou? Como é que foi o parto? O parto foi traumático? Houve risco de morte? Como é que foi o parto? Foi um parto natural ou foi um parto com interferências? Então, como é que foi o histórico familiar? A criança, ela chegou em meio a um histórico de luto, por exemplo, havia um luto da família, havia medo, havia desespero. Tudo isso tem que ser analisado, porque todas essas influências aqui vão vir contra a criança e o propósito é exatamente esse: travar o destino profético da criança. A intenção do inimigo, porque muitas vezes diante dessas situações nós não sabemos digerir. E eu não estou querendo dizer aqui para você que você vai ter como controlar tudo isso aqui, porque tem influências que elas são das gerações, né? No caso da nossa descendência, da família, dos nossos antepassados, que aqui vem da genética, que é o genótipo. Tem a interferência que vai vir das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, que é o fenótipo, que é tipo, o que eu faço vai gerar o fruto. A alma que pecar vai morrer, aquilo que eu planto eu colho, e vai ter as influências externas, que são as circunstâncias da vida que você não tem controle. Você não tem controle sobre o luto, sobre quem morre ou quem não morre, não é você. Não é você que controla isso. Você não tem controle sobre uma tragédia que aconteceu no dia do seu nascimento. Aí no dia do nascimento do filho, né? Eu me lembro aqui agora daquela passagem bíblica que fala quando o povo de Israel estava sendo atacado. E aí o povo, a arca foi levada. E aí foi aquela guerra toda que os filhos de Eli morreram, e uma das mulheres dos filhos deles estava gestante e acabou, por causa daquela aflição toda, ela entrou em trabalho de parto. E olha só a força disso aqui, a força do nome que nós escolhemos para os nossos filhos. Ela entra em trabalho de parto, e nesse processo aí, quando o menino nasce, que as parteiras vão dar uma boa notícia, dizendo que é o menino que ia cumprir o legado, que ia continuar o legado do pai, o pai sendo um sacerdote, o que é que ela diz? O nome do menino vai ser Icabod. Ou seja, qual é o significado? Foi-se a glória de Israel. Imagina esse menino sem glória, não tinha presença de Deus, o menino já nasce com um decreto de morte. Imagina só isso aí. Isso é muito sério, muitíssimo sério. Então, esses momentos todos que eu citei aqui são portais espirituais. E tudo que entra por esses portais, sejam bênçãos ou sejam maldições, vão marcar profundamente a alma da criança. Mas a boa notícia é que aquilo que entrou errado pode ser refeito no altar da oração. Pode ser refeito no altar da confissão, do arrependimento, da renúncia. É esse alinhamento que o céu está querendo de nós. Nós precisamos de buscar esse alinhamento. Então você precisa entender também que o nome, como eu estou citando aqui, tem uma importância. Além do nome, a data e a hora também tem uma importância. Você precisa se perguntar: por que seu filho nasceu nesse dia? Se perguntar não é para ficar com caraminholas na cabeça, não. É se você tem curiosidade, para você discernir, para que você consiga dar direção para o seu filho, para você entender qual é o chamado do seu filho, qual a linha. Não é para você ter total clareza, não, mas é para você ter um discernimento, para que você haja com ele de acordo com o discernimento que Deus ele está te dando. É por isso que você tem que estudar sobre pessoas, você tem que estudar sobre seus filhos, para você saber. É por isso que você tem que conhecer
aquilo que paira profeticamente sobre ele. Porque se o seu filho tem um chamado para levita, se o seu filho tem um chamado para pregar a palavra, se o seu filho tem um chamado para ser um médico, não adianta você treinar ele para ser outra coisa, porque você vai desvirtuar ele do propósito que Deus já estabeleceu para ele. E Deus, ele já trouxe o seu filho com toda a carga espiritual necessária, com os dons, com as habilidades, com o entendimento, mas Deus, ele entrega a você essa herança para que você treine, para que ele seja aquilo que Deus determinou para ser. Só que muitas vezes não é isso que acontece, e o filho fica todo perdido na vida, e quando se acha, glória a Deus, e quando não se acha. É por isso que hoje, nós como mães sábias e posicionadas, a nossa responsabilidade aqui é, se você tem filho pequeno, pega essa chave aí e comece, porque dá tempo. Se você já tem seus filhos adultos e você percebe que você errou, que você falhou, corra ao altar da oração, peça ao Espírito Santo para te revelar em que você errou, volte e corrige. Como? Pedindo perdão, se arrependendo, pede perdão ao Senhor, pede perdão ao seu filho e a quem precisar, e aí você volta e dá a sua cobertura. Não há nada mais que você precisa fazer. Mas quando você toma essa decisão, é como se você chegasse com a tesoura e cortasse toda a ligadura, tudo que estava prendendo o destino profético do seu filho. Isso aqui é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Quando nós nos posicionamos assim, as coisas acontecem diferente. Quantas pessoas adultas hoje que são travadas na vida, que não têm um casamento digno, que não têm uma vida financeira digna, que não têm um ministério profético, um ministério chamado, uma vida profissional, simplesmente porque está amarrado por por essas cordas, por essas linhas, por essas correntes que estão ligadas a essas situações que aconteceram antes do nascimento. Só que por não saber, o povo perece. O povo não conhece e perece. Quantas coisas eu me vi perecendo, e eu acessando essa verdade, eu fazendo o processo, eu estou vendo um liberar na minha vida, um liberar inclusive no meu ministério, simplesmente por eu estar acessando essas verdades. Então é poderoso isso aqui, viu? Isso aqui é extremamente poderoso. O nome, ele carrega uma palavra sobre a identidade. Olha só que forte isso aqui. Primeiro, você pensa, né? A primeira coisa, normalmente, a primeira coisa que, depois que você sabe que você está grávida, que você sabe o sexo do bebê, a primeira pergunta que as pessoas fazem: qual vai ser o nome? Que nome será? Não é isso? Então, o nome, ele carrega uma palavra sobre a identidade. Agora imagina, e acabou. Ou seja, a identidade daquele menino não tem presença de Deus. Imagina que decreto maligno. Não tem presença de Deus. Outro filho também que tem um nome muito, muito sério. Eu esqueci agora, fui falar, esqueci. Oh, meu Deus do céu. É Jabes. Ele tem um nome terrível, uma maldição no nome. Imagina só isso aí. O esquecido, imagina só a dor. Lembra da dor. Pensa só. É isso que acontece. O nome é uma palavra que declara identidade. É por isso que eu sempre trago assim, nas mentorias, né, eu trabalhando com as mulheres no VIP, nós estamos fazendo essa pesquisa sobre o seu nome, pesquisa sobre o seu sobrenome, pesquisa sobre a origem. Porque você não vai mudar, não. Você não precisa chegar lá e fazer todo aquele processo no cartório, não. Mas você vai desligar, sabe por quê? Porque está ligado na terra, está ligado no céu. Você chegou lá no cartório, você colocou seu nome lá, Maria das Dores. Imagina só. Está carimbado, está registrado, tem autoridade que assinou. E a Bíblia diz que aquilo que o contrato é assinado na terra, é assinado no céu. Então tem um decreto de dor sobre essa Maria. Entende? Então pensa, reflete sobre isso aí, para que você vá desfazendo. E outra coisa, quando você descobre, é porque são assuntos tão delicados que até para você falar assim em live aberta a gente fica até com um pouco de receio. Pensa comigo, quando a pessoa quem vai registrar o filho? Quem vai registrar o filho é o pai, né? O pai é o responsável por registrar o filho, pelo menos até então, né? Hoje a gente já sabe que tem algumas mudancinhas assim. Mas quem é o pai? O pai é uma autoridade. O pai é a autoridade máxima sobre o filho.
O pai e a mãe são as autoridades máximas. Então, o pai vai registrar. Aí o pai chega lá. Muitas vezes o pai vai registrar o filho bêbado. Muitas vezes o pai vai registrar, coloca o nome lá, não sabe nem de onde veio, e coloca o nome lá de qualquer jeito. Ou então, coloca o nome em consagração, em homenagem a um artista, a um ídolo. Coloca o nome em homenagem a uma entidade e vai colocar no filho. Olha só que decreto. Uma autoridade está escrevendo. Aí, para melhorar a situação, para não dizer o contrário, fez o registro da criança, ok, colocou os nomes, e depois quem assina lá embaixo? Outra autoridade, que é a pessoa do cartório. Aquilo ali está carimbado na terra, está carimbado no céu. No céu, quando eu falo, porque a gente pensa assim, tá ligado na terra, tá ligado no céu. A gente pensa que o céu é só de Deus. Quando eu falo desse céu, tá falando das regiões celestes, tá falando do mundo espiritual. Então, uma comunicação que está sendo dada aqui para o mundo espiritual. E aí a pessoa aceita Jesus, não resolve isso, não desvincula, não faz nada e fica por isso mesmo. Ela é atacada muitas vezes diretamente e outras vezes é só influenciada. E ela tenta, rema, tenta, e ela rema, vai para um canto, chega na hora, não sai. E mal ela sabe que o que está causando isso aí, além de outras coisas, é isso. É essa prisão, é essa maldição que tem no nome. E muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso, colocam o nome porque acha bonito, porque é o nome da moda, porque tem um nome, um monte de gente com esse nome, porque é nome de filho famoso, dos famosos, e isso e aquilo outro, e está trazendo carga de maldição para a vida do filho, e aí está travando o destino profético do filho, porque o nome é uma palavra que vai falar sobre a identidade da criança. Então, o nome é uma das coisas mais importantes que as pessoas têm. O nome. É ou não é? É muito sério isso aqui, né? Então, quando você percebe que você cometeu uma falha como essa, se foi uma autoridade que fez o contrato, quem é que tem que desfazer o contrato? Outra autoridade. Quem é que tem que fazer esse desligamento, essa oração de desligamento com fé e renunciando, se arrependendo? É o pai e a mãe quem escolheu, quem colocou o nome. Agora, se não tem como, quem tem que fazer é a outra autoridade, que é o pai espiritual, a mãe espiritual, que vem aqui falar do pastor, da pastora, né? Do apóstolo, da apóstola, da pessoa que é o seu responsável espiritual. Então, é sobre isso aqui. São orientações, tá? Orientações. Então, o dia que o filho nasceu tem uma interferência, porque cada dia da semana é influenciado para algo, é consagrado nas regiões celestiais pelas trevas para algo. Tem entidades que trabalham aqui diretamente em cada dia da semana. Os horários, eu já falei aqui várias vezes, né? Várias vezes até já de um tempo passado. Inclusive tem lives que falam sobre os horários proféticos. Então, os horários, as janelas dos horários proféticos, isso aqui é bíblico, está na palavra, só que são tesouros escondidos. Então, o horário também que a criança nasceu traz sobre ela uma bênção e traz também um ataque. Porque, gente, não é só bênção. O inimigo ele está o tempo todo rondando como leão, imitando um leão, procurando a quem possa tragar. E quando encontra a brecha, ele vai tragar, ele vai lançar as suas armadilhas. Então, é sobre isso aí, tá? Só para você refletir. Então, a data de nascimento é uma chave no calendário profético de Deus. A data do nascimento. E aí, quando a gente entra aqui nessa questão do calendário, né? Porque nós andamos via aí calendário gregoriano. Só que a Bíblia tem um calendário profético. Tem um calendário bíblico já estabelecido. Só que nós não seguimos essa cultura porque a gente entendeu que aquilo ali era para o povo de Israel. Então deixa lá com o povo de Israel. E o povo de Israel, olha que loucura, gente. Porque muitas vezes nós, como povo de Deus, geração eleita, geração santa, o Senhor nos constituiu como Israel de Deus. Na morte de Jesus, na sua ressurreição, Ele nos fez um só povo. Então hoje Ele me configurou. É tanto que Ele disse assim, olhe para Israel. Olhe porque os sinais vão vir de Israel. A figueira é Israel. Olhe para a nação de Israel. Aí a gente não quer
abraçar lá, espiritualmente falando, o que tem de bênção liberada sobre Israel e a gente perde. E o povo de Israel, que tem tudo, não reconhece. Eu não estou falando de todos, porque eu sei que tem os que são messiânicos, mas o povo de Israel rejeitou Jesus. Eles têm tudo, a faca e o queijo, e o principal, eles não querem, eles rejeitaram, eles não reconheceram. Estão lá esperando até hoje, esse Messias chegar, desde que esse Messias já veio. Você percebe qual é a estratégia para trazer essa confusão, para que se perca? É por isso que só vai prevalecer os escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que vão acessar os portais da sabedoria e aqueles que vão viver a sabedoria do Eterno, porque de nada adianta você saber e não colocar em prática. Não adianta. Então, a data de nascimento aqui é uma chave no calendário profético de Deus. O horário vai apontar para as frequências espirituais específicas. Então, nada disso aqui é coincidência. Nada é neutro no reino espiritual. Tanto no reino de Deus, no reino da luz, quanto no reino das trevas. Nada é neutro. Deus, ele é intencional em tudo. Satanás também, para o mal. Então Deus, ele opera com tempos e estações. Nós estamos falando sempre sobre essas coisas aqui. E a palavra nos mostra que existem festas espirituais, as festas bíblicas, né? Ciclos e portas espirituais, que elas são ativadas em datas específicas. Hoje, por exemplo, para nós aqui no calendário gregoriano, é uma data importante para nós, né, que é o descobrimento do Brasil e tal. Tem aqui uma ênfase. Então, olha só a importância disso. Por que datas elas são tão importantes que, inclusive, algumas delas são feriados? Acabamos de sair aí de um feriadão, né, de um grande feriado que emendou os dias da Páscoa, o feriado da Páscoa com o feriado de Tiradentes. E aí, agora, qual é o pensamento? O pensamento muito de nós é o quê? Viajar, descansar, usufruir e tal. Mas não vai ver o que é que está por trás. O que é que está sendo liberado nesse tempo espiritualmente sobre a terra? Então, como é que nós nos cobrimos? Com oração, com jejum. Nós não podemos sair desse mundo, né? Nós não podemos. Só sairemos dele quando o Senhor nos tirar. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa é a palavra. Então, o nome da criança, ela vai carregar o que pode ser uma bênção que vai liberar o destino, ou até mesmo uma maldição que vai aprisionar a identidade. E a data pode estar alinhada aqui com um tempo de guerra, com um tempo de libertação, com um tempo de restituição e até mesmo com um tempo de consagração. É por isso que é importante você estudar, para você entender o que é que se passa por trás das coisas, né? E o horário revela aqui algo espiritual sobre a missão, sobre a personalidade, sobre o tipo de batalha que a criança, ou seja, o adulto, aquele adulto enfrentará. Então, quando você já vai traçando esse destino profético do seu filho, a partir disso aqui, você já vai sabendo, ele vai receber ataque daqui e dali. Então, você já vai tendo mais ou menos ideia. Agora, quem faz isso? Infelizmente, nós não fazemos, né? Então, quais são as perguntas que você precisa fazer ao Espírito Santo? E ele vai te revela, pergunta para ele. Senhor, o que foi que o céu escreveu no nascimento do meu filho? Qual é o propósito que ele carrega? Porque a gente diz assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque Deus é soberano na sua vontade, mas eu não coopero com a vontade de Deus. É a mesma coisa de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu não paro para ensinar aos meus filhos a palavra do Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade, e eu permito qualquer coisa na minha casa, eu deixo meus filhos fazerem o que querem, mas a vontade de Deus seja feita. Está nas mãos de Deus, Deus proverá. Palavras lindas, mas vazias. Não faz sentido isso. Pergunta para o Senhor, Senhor, qual é o propósito que o meu filho carrega? Existe algum peso espiritual que precisa ser quebrado, Senhor, para que eu, como mãe, me posicione e faça isso? Quais são as verdades que eu preciso liberar sobre a vida dos meus filhos? São essas perguntas que você precisa fazer. Não importa a idade do seu filho. Não importa. Sabe por quê? Porque mães curadas, elas vão gerar filhos libertos. E somente uma mãe com
com uma visão curada, ela vai ter capacidade para fazer isso aqui. É por isso que eu sempre digo para você, se você quer a transformação do seu filho, se você quer a libertação do seu filho, invista na sua. Doe-se, faça de tudo o que você puder. A Bíblia diz que a sabedoria, ela precisa ser procurada. Ela precisa de ser procurada, ela precisa ser paga, inclusive, para ter essa sabedoria. Você tem que investir tudo o que você tem, tudo que você puder. A Bíblia diz, invista se você quer ter sabedoria. Invista tudo o que você puder para você ter. Mas nós estamos distraídas muitas vezes. E é a sabedoria do Eterno, da verdade do Eterno, que vai gerar em nós a cura e a libertação. E a nossa cura e a nossa libertação vai liberar sobre os nossos filhos também essa libertação. Eu não estou falando de perfeição, porque cada um vai ter que lidar, vai ter que lutar com seus próprios gigantes. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos como eles se posicionam diante dos gigantes da vida. E como que nós vamos ensiná-los se nós ainda não os vencemos? Não vencemos esses gigantes, né? Então você precisa entender que você não precisa esperar que o seu filho entenda tudo isso. Não, você entendendo basta. Você é a autoridade espiritual sobre ele. Você vai falar uma coisa dessas com os seus filhos, eles não vão entender, possivelmente. Se eles não estiverem na mesma vibe, dependendo da idade e tudo mais, eles não vão entender. É você. Deus está te dando essa instrução. Deus está trazendo esse treinamento aqui, é para você. É para você ser uma mãe sábia, uma mãe posicionada. Você pode fazer. O que você pode fazer hoje? Como é que você vai ajudar os seus filhos? Deixa eu te responder. Orando, renunciando, se arrependendo dos pecados, né? Confessando, declarando bênção, profetizando sobre eles, quebrando os pactos feitos em sua vida, quebrando os pactos feitos na vida do filho, através do nome, as influências que aconteceram, as coisas, as circunstâncias que ocorreram, as emoções que foram liberadas, todas as questões que envolveram ali, que está sob o seu controle, aquilo que você tem consciência que foi você que causou. Então você pode chegar diante do Senhor em arrependimento, confessando esses pecados ao Senhor, e o que for necessário, pedir perdão para os filhos e renunciar, orar, pedindo ao Senhor para Ele limpar o seu coração, a sua alma, de toda mágoa, de todo peso. Você precisa desatar o que está preso, mesmo sem o seu filho saber. O seu filho não precisa saber nada disso, não precisa saber. Agora, quando o seu filho já tem um discernimento, que você faz isso junto, o inferno fica furioso, porque ele está perdendo. A intenção do inimigo é destruir as nossas famílias, mas o Senhor tem uma palavra para nós: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o crer não é somente dizer eu creio, Deus, eu creio. Ei, a fé sem obras, ela é morta. Você entendeu isso? Então quando você se posiciona em oração, em arrependimento, Deus, Ele volta lá no seu passado e Ele resgata toda a origem. Olha que coisa linda. A raiz, Ele arranca para fora. E aí começa a cura. Ele cura a gestação, Ele refaz o nascimento, Ele liberta a alma. A Bíblia diz que é necessário para herdar o reino. Ou seja, herdar o reino é o quê? É você exercer a autoridade espiritual, é você dominar sobre o inimigo. É necessário você nascer de novo. Não é nascer de novo, que Nicodemos ficou: como é que eu vou fazer isso? Eu por acaso posso voltar na barriga da mamãe? Você não pode não. Mas o Senhor, Ele vai lá, porque para Deus não existe tempo, não tem distanciamento de tempo. O mundo espiritual é tudo aqui e agora. Deus é o Deus que trabalha dessa forma. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Olha só. Então, aonde os seus filhos não podem ir, aonde eles não conseguem ir, você pode ir por eles e você pode levá-los através da intercessão. É muito poderoso isso aqui. Então eu quero que você entenda que o seu filho, ele nasceu no tempo certo. Agora, se ele nasceu numa cesariana, preste atenção e vá perguntar ao Senhor sobre isso aí. Porque eu precisei recentemente, gente, não tem muito tempo não, eu precisei resolver essa questão. Deixa eu contar para vocês. A minha filha mais nova, ela nasceu de uma cesariana programada.
E eu planejei a cesariana, porque eu não queria ter mais filho, isso aí já tem o quê? 11 anos, né? 11 anos mais ou menos. Então, eu programei isso, não queria ter. Não, inclusive, meu esposo não foi a favor e eu, na falta de sabedoria, fui e fiz, né? Lógico que ele consentiu, entre aspas, né? Ele, tipo, não vou ter o que fazer, ó, mas eu não concordo, mas você quer? Ok, né? Tipo, Pilates, né? Lava as mãos, em outras palavras. Então, todo esse processo eu fui e fiz. Eu fui, paguei o parto. Pra quê? Pra fazer uma laqueadura, de uma forma, inclusive, ilegal. Porque, tipo, não era pra fazer, não tinha idade, não tinha necessidade, mas por causa do meu querer, por causa do meu orgulho, eu fiz isso. E quando o Senhor me traz essa palavra, essa ministração no meu coração, há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo não era aquele, o tempo era outro. Poderia ser até naquele mesmo dia, se fosse um parto normal, porque os exames diziam, naquela data, a previsão, mas você sabe que tem uma previsão de alguns dias antes ou alguns dias depois. Mas eu quis manipular, eu quis tomar o lugar de Deus. E muitas consequências espirituais vieram sobre a minha vida por causa disso. E qual foi o caminho que eu precisei fazer? Voltar. Primeiramente, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao meu marido, pedir perdão às pessoas que eu envolvi nessa história, que pessoas me ajudaram para isso, pedir perdão para minha filha, porque eu interceptei o tempo. Não era aquele tempo, não era aquele horário, não era daquele jeito que era para ser, mas eu influenciei. E não havia necessidade disso, porque uma coisa como eu estou falando, se havia um risco de vida, porque aí é um médico que está fazendo, é uma autoridade que está fazendo, tem respaldo para isso. Fora isso, o respaldo que tinha não era convincente não, era o meu orgulho em ação. Você está entendendo? Então, estou trazendo aqui para você, talvez seja coisa nova, não sei como é que você vai receber isso, mas ore ao Senhor e reflita. Mas não carregue isso como peso não, você já fez, você não sabia, ok, você não sabia, mas agora você vai voltar e refletir. Se vale a pena você querer tomar o tempo de Deus, aí você vai pedir ao Senhor a misericórdia, e Ele, por misericórdia, Ele não vai matar seu filho, Ele não vai destruir o destino profético. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo do seu pecado, da atitude do seu pecado, assim como foi com Davi. Davi, ele adulterou, e depois ele teve com a mulher pela qual ele adulterou. Depois de todo o seu processo de regeneração, Davi teve um homem que foi, Davi teve um filho que foi o homem conhecido aí como o homem mais sábio da história. Então Deus, ele não está dizendo, vou te castigar para sempre, porque a gente tem uma visão de Deus, de que Deus, tudo que acontecer vai ser um castigo eterno, que Deus ficar muito irado, muito zangado. Gente, vamos ter uma visão certa do nosso Deus. Deus, ele é fogo consumidor, a Bíblia fala sobre isso aí, mas é na vida daqueles que não se arrependem, é na vida daqueles que são os trabalhadores da iniquidade, que são aqueles que estão ali, sabem que está na iniquidade, que está pecando e continua. Aí é uma outra história, tá? Então você precisa declarar, faz um mapeamento aí de toda essa história e declara, faz todo esse processo de arrependimento, vai buscando. Gente, isso é processo, não é para você sair daqui, sabe, perfeita, sabendo tudo não. É tipo, já saio, eu assisti uma live ali que eu já saí resolvida. A primeira porta é essa que você está acessando, o conhecimento que você não tinha. Mas depois que você acessa esse conhecimento aí, você vai fazendo as coisas aos pouquinhos. Vai orando, pedindo ao Espírito Santo para amadurecer no seu coração. E com o tempo, no tempo certo, o Senhor vai te direcionando. Peça perdão por isso, faça aquilo. Gente, a sua salvação não depende disso não, porque a salvação é pela graça. Mas a libertação é pelo processo, é pelas renúncias. Aquele que não deixa a sua cruz, não renuncia por amor a mim, não é digno de mim. Então, não é digno no sentido de reinar com o Senhor em vida, sabe? De ter o domínio, a autoridade. Mas a salvação, calma aí, tá tudo certo. Você não vai para o inferno por causa desses pecados. Não vai. Preste atenção nisso aí. Então, declara. Meu filho nasceu no tempo certo, nasceu com o nome certo, com o plano certo. Depois de tudo resolvido, você pode declarar tudo isso aí. E aí você cancela todo desvio. Cancele todo desvio que veio por causa do seu caráter corrompido pelo pecado. Porque o meu caráter corrompido pelo pecado fez com que eu trouxesse interferência sobre a vida da minha filha. E hoje eu estou voltando na história.
para dizer: Deus, me perdoa por isso. Porque todo dia o Espírito Santo lembra de uma coisa, fez isso, fez aquilo outro. Espírito Santo, vamos lá, vamos resolvendo aos pouquinhos. Então toda a mentira, ela vai sendo desfeita com o quê? Com a verdade. E Deus, ele escreveu, está se cumprindo. O que o Senhor escreveu para nós: eu tenho um pensamento de paz, não tenho um pensamento de mal, não tem. Então o desafio de hoje é exatamente esse aí, que você coloque as mãos para você ungir profeticamente os pés do seu filho, para você, porque pés fala de direção. Pés falam de direção, então você ora direcionando os pés do seu filho, da sua filha. Se você não está perto dos seus filhos, se você quiser ser profética, né? Se você quer um objeto para você ver, você pode pegar algo que represente os pés, o sapato dele, a sandália, seja lá o que for. Ou você pode declarar somente com a sua boca, porque as suas palavras já são suficientes para gerar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Mesmo que seus filhos estejam dormindo, mesmo que esteja distante, até mesmo geograficamente falando, faça isso. Declare com fé: o meu filho vai andar no caminho que o Senhor preparou para ele. Comece a declarar isso, porque você gera. Você é autoridade nas regiões celestes. Entenda isso. Comece a declarar que o seu filho não vai ser guiado pelo mundo, não vai ser guiado pela carne. Os meus filhos não vão ser guiados por amigos, nem tampouco por ídolos. Piorou pela internet. Então, o meu filho vai ser guiado pelo Espírito Santo. Declare isso. Declare em nome de Jesus. Porque você sabe que o óleo da unção fala de quê? De separação. Fala de consagração. É de unção, literalmente. Então, quando você unge, então você está dizendo ao inferno, e você está materializando. Aqui é a força da coisa. Esse território tem dono. Esse território aqui é exclusivo do Senhor. Esse filho tem dono. Não é um qualquer, não. Olha só. Teve gente que já entendeu aqui, já começou a declarar. Glória a Jesus. Então, queridas, não aceite ver seus filhos aí perdidos dentro de casa, enquanto você pode estar de joelhos, descobrindo. Então, vá fazendo. Aqui, principalmente para mães de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Quantas mães que hoje, tem mães que dizem: eu não sei o que eu faço, aquele menino não sai de casa, tá preso por alguma amarra espiritual. Ou o menino sai de casa e fica preso emocionalmente, espiritualmente. Tem que desatar esse nó, em nome de Jesus Cristo. Deus te levantou para você levantar um altar de intercessão dentro da sua casa. Então passe a fazer isso, orando, profetizando e declarando guerra espiritual contra todo espírito de apatia. Vocês já viram que esse é o tempo em que os jovens estão mais apáticos? Estão sobrecarregados de afazeres, mas ao mesmo tempo apáticos. Não se posicionam. Hoje em dia os jovens não querem casar, querem ficar assim, né? Lógico que tem os remanescentes, mas que são aqueles, né? Tem a minoria. A maioria não quer, não. Eu quero casar, mas eu quero casar quando eu estiver lá com 30 anos, com 40 anos. Não, eu não quero casar, mas eu quero ter vida sexual ativa. Oremos, né? Oremos. Não importa como seu filho esteja, Deus está trazendo essa direção para você hoje, em nome de Jesus. E confia que o Senhor está cuidando do futuro dos seus filhos. Só não pare de plantar fé. Não pare, em nome de Jesus Cristo. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor para finalizar essa live. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, por esse ensino que o Senhor nos deu nesse dia, nessa noite. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro pedindo ao Senhor agora, Pai amado, a liberação dos teus anjos sobre nós. E que principalmente o teu Espírito venha destravar nossa mente para receber todas as informações necessárias, Pai amado, para que o nosso posicionamento, para que as nossas atitudes sejam embasadas na Tua palavra. Não deixe, Senhor, que essas mulheres venham seguir o que eu estou dizendo, sem antes perguntar para Ti, Senhor, sem sentir o toque do Teu Espírito, Senhor, porque não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que o Teu Espírito quer fazer na vida de cada uma, no tempo certo determinado pelo Senhor. Eu oro nesta hora, Senhor, colocando diante da Tua
presença, Senhor, o coração de cada mãe que está aqui, Senhor. Ó Deus, eu coloco essas mulheres agora, Pai, perante o Senhor, como mulheres sacerdotais, como guardiãs dos destinos dos seus filhos e como sentinelas, meu Senhor, do propósito, como vigilantes do propósito dos seus filhos, Senhor. Senhor, nós reconhecemos, meu Pai, que nenhum nascimento é aleatório, porque a tua palavra já diz: há tempo de nascer, tempo determinado por ti. E nós entendemos que os nossos filhos não vieram por acaso, mesmo quando nós fizemos interferências, Pai. Eles vieram por uma designação celestial, porque está escrito na tua palavra que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, e antes que nós saíssemos de lá, o Senhor já tinha nos santificado. Ah, Deus, ó Pai, com o teu auxílio agora, com o auxílio do Espírito Santo agora, nós queremos voltar à origem. Nós oramos pedindo ao Senhor nesta hora, Senhor, para que nós voltemos, meu Pai querido, os nossos corações, aos corações dos nossos pais, para que nós voltemos ao ventre, à gestação, ao momento da concepção, Pai querido, ó Deus, e se houve, Pai amado, nesses momentos, dores, medo, rejeição, confusão, pecado, ó Deus, ou qualquer outro tipo de ambiente contrário à Tua presença, Senhor, nós queremos nos arrepender. E se nós não conseguimos nos arrepender, Espírito Santo, eu peço, gere esse arrependimento, porque a tua palavra diz que tu és o responsável por convencer o homem dos seus pecados e levá-los ao arrependimento e à confissão. Nós queremos ouvir a tua direção, nós não queremos ficar no nosso achismo, nem tampouco carregando os nossos próprios pesos. Nós queremos, Pai, seguir a direção do Espírito Santo, aleluia, porque foi o Espírito Santo que foi deixado, designado por Jesus. O Espírito de Jesus está entre nós, não é por acaso, é para nos guiar, é para nos consolar, é para nos alertar, é para nos direcionar. E eu declaro agora em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo que vai purificando agora todo o início que foi distorcido. Senhor, vai trazendo a memória, Senhor, dessa mulher agora, Pai, em nome de Jesus. Nós nos levantamos agora, espiritualmente falando, Pai, nós nos levantamos agora, Pai amado, para declarar, Pai, que o ventre gerou, Pai, ó Deus, aquilo que o ventre gerou e que trouxe maldição, algum episódio que trouxe maldição, eu declaro agora em nome de Jesus que toda maldição embutida na concepção, no nascimento, está sendo quebrada agora pelo poder do nome de Jesus, como autoridade espiritual. Eu chego nas regiões celestiais agora, Senhor, para pedir ao Senhor que o Senhor, por misericórdia, por graça, para cumprimento da tua palavra, que o Senhor anule toda a sentença, Senhor, reescreve a história dos nossos filhos, Senhor, cancela os decretos de trevas e ativa os decretos do céu. Deus, nós declaramos agora em nome de Jesus, para que todo espírito de confusão, de rejeição, de tristeza, aparentemente sem causa, mas que as causas estão, Senhor, nessas questões, toda falta de identidade, toda resistência espiritual, cai por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nós reconhecemos que tu és o Deus do tempo e das estações, porque a tua palavra diz que tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. Agora, Pai amado, nós queremos consagrar a ti o nome dos nossos filhos, Senhor. Se esse nome foi dado, Pai amado, fora do teu propósito, nós queremos declarar agora juntas, em unidade de propósito, em nome de Jesus, uma nova identidade espiritual, sendo ela escrita no céu, em nome de Jesus. Todo nome que carrega dor, que carrega divórcio, que carrega morte, que carrega idolatria, bruxaria, palavras contrárias ao céu, nós agora rompemos, anulamos todos esses significados, anulamos agora toda essa força espiritual e quebramos toda ela agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós consagramos também, Pai, a data e o horário do nascimento de cada filho, Senhor. Oramos para que essa data se alinhe ao calendário profético do céu, que o Senhor nos dê discernimento para isso, Senhor, para que nós possamos andar conforme o teu calendário, dentro do teu tempo. Nós queremos declarar agora em nome de Jesus que os céus estavam abertos naquele dia, naquele nascimento, e se algo tentou fechar, se algo tentou distorcer e apagar os teus planos, em nome de Jesus Cristo, que seja cancelado agora, em nome de Jesus, conforme a fé de cada uma, Senhor, dessas mulheres que aqui estão. Ó Deus amado, eu oro para que elas venham, Senhor, gerar comportamento
comportamentos, meu Pai, com base naquilo que elas estão aprendendo. Revela a nós, Senhor, revela a nós o que é que estava escrito, o que é que está escrito, Senhor, no teu livro, o destino profético, Pai amado, que o Senhor tem para nós, para os nossos filhos, especificamente vai nos direcionando e nos guiando. Qual o destino que o Senhor sonhou, Pai, antes mesmo da fundação do mundo, Senhor. Ó Deus, nos revela, Senhor, pela tua palavra. Coloca em nosso coração o desejo, Pai, não apenas de ler, mas de estudar. Ó Deus, de nos alimentar da fonte da tua palavra, Senhor, para que nós venhamos descobrir, Pai querido, toda essa essência. Pai, traz cura, Senhor, sobre cada mãe, Pai, em nome de Jesus. Vai curando as feridas que nós carregamos, meu Pai, para que nós não venhamos transferir esses traumas. Cura nossa mente, cura as nossas emoções, cura também a nossa história, para que nós possamos ser colunas firmadas para os nossos filhos, Senhor. E hoje, como mães intercessoras, nós nos levantamos em autoridade para renunciar agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda palavra maldita que foi lançada sobre os nossos filhos. Toda acusação, toda comparação que aprisionou os nossos filhos, toda cadeia hereditária de enfermidade, de vício, de rebeldia, de confusão mental, todo trauma que tentaram herdar do nosso passado, em nome de Jesus nós queremos agora declarar. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora: os nossos filhos são livres, os nossos filhos estão alinhados com o céu. Eu declaro e ativo esta verdade agora em nome de Jesus. As minhas filhas estão alinhadas ao céu, em nome de Jesus. Os pés dos nossos filhos andarão no caminho da verdade. Eu profetizo e gero esta verdade nas regiões celestiais agora, no nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome do Senhor Jesus. O coração dos nossos filhos será cheio da presença de Deus, e aquilo que foi escrito no céu será cumprido na terra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra diz que aquilo que é escrito na terra, que é selado na terra, é selado no céu, e nós estamos selando toda essa verdade nas regiões celestes nesta hora, porque nós estamos aqui em concordância como igreja, concordando em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os nossos filhos são livres, os pés dos nossos filhos andarão na verdade do Senhor. Eu declaro e profetizo, eu concordo com a filha do Senhor, ó Deus, a tua filha Flávia, que declara em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu concordo agora, Pai amado, cura nossa mente, cura nossa história, Senhor, cura, Pai, os pés dos nossos filhos andarão na tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar essa verdade, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, profeticamente nesta hora, nós ungimos os pés dos nossos filhos em oração, com fé, declarando a tua palavra, Senhor, porque o Senhor sabe muito bem os planos que o Senhor tem para os nossos filhos. São planos de paz, não são planos de mal. O Senhor tem planos de dar um futuro e uma esperança, Senhor. Oramos nesta hora para que os nossos filhos caminhem exatamente nesse plano, Senhor. Que eles sejam guardados de todos os desvios, da perdição, da confusão espiritual, que eles sejam destinados à tua luz, que eles sejam destinados ao chamado, à pureza, à verdade, e que mesmo que eles não estejam entendendo agora, Senhor, que o céu, ó Deus, venha conduzi-los com firmeza até o cumprimento desse propósito, que os teus anjos, os anjos designados para eles, meu Senhor, porque a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Deus, eu gero agora essa verdade em nome de Jesus Cristo, para que o teu anjo guie os nossos filhos, meu Pai, ao cumprimento do teu propósito, para que tudo aquilo que é comichão nos ouvidos, aquilo, Pai amado, que é trava no olho, aquilo, Pai, que é bloqueio na voz, ó Deus amado, que seja tirado em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, libertação das promessas liberadas sobre os nossos filhos que têm chamados proféticos, os nossos filhos que têm chamados missionários, os nossos filhos que têm chamados sacerdotais, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar agora, Senhor, em nome de Jesus, em concordância com Érica, agora eu declaro: os filhos dela são livres pelo sangue de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Os nossos filhos pertencem a ti, Pai. Nós queremos declarar essa verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, meu Pai, que aquilo que o ventre gerou, a oração vai moldar,
a tua palavra vai alinhar e o teu Espírito vai guiar. Aleluia. É no nome de Jesus Cristo que eu gero, Pai amado, juntamente com as tuas filhas, Senhor. Aqui está a tua igreja reunida, Pai, nesta hora. E nós geramos isso na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o inimigo não pode mudar esse decreto. Deus, nos ajuda a nos alinharmos com a tua palavra, para sermos, meu Pai amado, protegidas por ela, e que nós possamos também proteger os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu encerro mais uma live, Senhor. E nesta hora eu só tenho que te dizer obrigada, Pai. Obrigada, pois o Senhor conhece o meu coração. Recebe, Pai, o sacrifício. Recebe, Pai, esses minutos que nós passamos juntas. Recebe, Senhor. Recebe esse momento. Recebe essa live como oferta, Senhor. Oferta suave às tuas narinas, Senhor. Como oferta de redenção, Pai. Para que o Senhor venha me purificar, Pai, de todo o erro, de todo o pecado, de toda a cilada do inimigo. Em nome de Jesus. Guia meus passos, Senhor. Guia meus passos. E assim, Pai, eu quero abençoar em nome de Jesus cada mulher que está aqui nesta live, declarando agora, Senhor, sobre ela e sobre os filhos, as palavras do Eterno, que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Assim eu gero e declaro, Pai, a tua bênção, Senhor, que a tua paz, o teu amor, a tua graça, Senhor, venha trazer sobre essas mulheres tudo que elas precisam, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém. Receba isso em nome de Jesus. Receba, só receba. Use a sua fé e gere em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Venci. A garganta está aqui ardendo, toda hora querendo parar para tossir, se controlando. Eita glória. Mas chegamos até o fim. Deus abençoe vocês, minhas queridas. E até breve. Até amanhã, com a permissão do nosso amado Senhor. Compartilhe essa live, gente. Vocês conheceram coisas aqui que vocês não sabiam. Tem mais alguém que não sabe? Compartilha.